Então agora eu vou aqui deduzir a equação do transistor aqui. Mas antes eu tenho que comentar dois erros aqui. Um erro e uma coisa que eu não falei no vídeo anterior. Primeiro erro que eu não falei é o seguinte, é esse daqui. Primeira coisa. Ah, e tem outra coisa também, né? MOSFET. O que significa MOSFET? Na verdade é a própria palavra. Isso aqui é metal, óxido, semiconductor, field effect. Transistor. Então, é o que? Ele é formado por um metal, e essas são aquelas duas chapas metálicas, lembra aqui? Olha, o próprio nome já é autoexplicativo aqui de como ele é feito. Ele tem essas duas placas metálicas, olha essas placas metálicas, essas três aqui. A porta, aqui na fonte, na porta, no dreno. Tem o óxido aqui, que é o isolante. O semicondutor, tipo N, aqui o semicondutor, que seria o silício ou o germânio, tudo dopado com o tipo N, que você tem elétrons livres, que é dopado por um elemento da família 5A, geralmente o fósforo, né? E o dreno, né? Você tem o dreno, a fonte e a porta. Então, é isso, né? E aqui tem o substrato também. A outra coisa que eu também queria falar é da simbologia. Então, eu tinha feito no vídeo passado uma simbologia assim, né? Principalmente os quatro terminais, que eu tinha falado que o NMOS era assim, né? Aqui tem a fonte. E o dreno. Não, ao contrário, aqui tem o dreno e aqui tem a fonte. E a corrente está indo assim, olha aí, o PMOS está indo assim. O que eu quero dizer é que é o seguinte, você também pode trocar aqui, por exemplo, aqui no PMOS você pode colocar o dreno em cima, igual no NMOS, por exemplo. Só que aí o que está acontecendo, né? A corrente sempre entra aqui pela fonte. E aqui no NMOS também, olha. Você pode colocar a fonte em cima, tudo, mas a corrente está saindo aqui. Então, o mais importante é isso. Você pode representar do jeito que você quiser, mas o importante é que no NMOS a corrente está saindo e no PMOS a corrente está entrando aqui, olha. Isso daqui dá até para ver, dá até para entender, porque no NMOS a tensão VDS é positiva, né? Então a corrente vai de onde tem o maior potencial para onde tem o menor potencial. E no PMOS o VDS é negativo, por isso que a corrente sai da fonte e vai para o dreno. Ou seja, aqui no NMOS
a fonte ela atua, você é uma fonte a fonte é a fonte dos elementos portadores, ou seja, no NMOS os elementos portadores são elétrons, então os elétrons saem da fonte e vão para o dreno. Logo, a corrente elétrica, como ela é definida como fluxo de cargas positivas, sai do dreno e vai para a fonte. Aqui ao contrário, aqui você tem as lacunas. As lacunas elas saem da fonte e vão para o dreno. E as lacunas são positivas, então é o mesmo movimento do ID. As lacunas, a fonte é sempre a fonte dos elementos portadores de carga, da onde os portadores de carga vão sair. Então, e o outro esclarecimento que eu teria que fazer é dos gráficos aqui de VDS, não de ID, em função de VDS. E eu tinha feito um negócio assim, olha, isso aqui tá errado. Quando é em triodo é quando o VGS é maior que VT e o VGS menos VDS tem que ser maior ou igual a VT também. Você começa aqui no VT, não no zero. Por quê? Porque quando aqui é VGS. Por que aqui você faz isso? Porque na hora que você tem o triodo, na hora que você tem porque quando o VGS ele é menor que o VT, não vai ter condição de corrente, né? Então, não faz sentido você ter o ID aqui como eu tinha desenhado, sendo que não vai ter. E outra coisa, ele só vai ser linear assim para o triodo. Para saturação, aí vocês vão ver na fórmula que eu vou deduzir hoje que vai ser uma parábola assim. Isso é uma equação do segundo grau. Feitas essas ressalvas, vamos para a dedução. A dedução da equação vai ser o seguinte. Vamos considerar o transistor aqui de novo. Aqui. Fonte. Vamos considerar um NMOS. Porta, dreno. O PMOS vai ser análogo. O NMOS aqui é do tipo N. Aqui é do tipo N, porque o N, você vai ter os elétrons. Quando você aplicar uma tensão, por exemplo, uma tensão aqui do dreno para o substrato, aqui o N vai estar positivo, ou seja, os elétrons, ou seja, vai estar reversamente polarizado, a não ser com o efeito transistor. Então aqui vai ter N e o substrato tipo P. E agora vamos fazer o seguinte, aqui tem um capacitor, certo? Aqui tem o metal e aqui tem algum isolante, vamos supor, né? Não, vamos supor, não, tem um isolante.
E outra coisa, esse daqui tá em perspectiva, né? Vamos desenhar aqui em perspectiva. Você tem essa espessura W, né? Você tem esse W aqui. Esse daqui é o L, né? Aqui você tem o metal. Aqui em cima. Embaixo você tem o isolante. Então aqui, vocês lembram, né? Aqui você vai ter as cargas positivas aqui. Isso. Aqui você vai estar e aqui vai estar em perspectiva, né? Então, isso daqui vai ser W. Isso daqui vai ser L. E essa placa daqui vai ter uma espessura T0 também. O que aqui vai ter as cargas negativas, né? Aqui são as cargas positivas e aqui são as cargas negativas. O que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte. Nós sabemos, vamos pegar um elemento infinitesimal do capacitor de comprimento dx, tá? Para calcular a capacitância dele. Aqui está o canal, vocês lembram que ele está assim mais ou menos, né? Que tem um VDS, vamos supor, aqui tem um VGS. E aqui tem um VDS. Tá em triodo ainda, ele tá na região de triodo ainda. Então, vamos lá. Aqui você vai ter que essa capacitância, o capacitor, a carga armazenada no capacitor é igual a CV, certo? Quanto é que é a capacitância? São duas placas paralelas. Vocês lembram dessa fórmula, né? Então é o epsilon do óxido. O epsilon tem a ver com dielétrico, é uma propriedade aqui do dielétrico. Eu sempre confundo, mas chama é permissividade elétrica, isso. É a permissividade elétrica do meio. Essa daqui é a área. Quanto é que vai ser a área? Vai ser a área da seção transversal. Vai ser o W vezes o dx, o elemento infinitesimal, sobre a espessura, que é o T0. Isso daqui dá até para chamar de Cox, tá? Vamos chamar isso daqui de Cox, essa constante. É o epsilon sobre o T0. Pronto, já vimos a capacitância. Então, Q igual a CV. Eu vou calcular a carga do elemento infinitesimal. Então é um dq, é uma carga muito pequena também. Se é um elemento infinitesimal. Sinal de menos. Por que o sinal de menos? Porque eu estou calculando as cargas negativas aqui no canal.
aqui no NMOS, não são as cargas positivas, menos a capacitância, que é Cox W dx, vezes a tensão. Quanto é que é a tensão? Aqui em cima a tensão vai ser, a diferença de potencial vai ser seria o VGS, mas é VGS menos VT, porque para você formar o canal tem esse limiar aqui, tem essa tensão de limiar para você ter elétrons suficientes para formar o canal. Então é VGS menos VT. E a tensão embaixo é o V de X. Tensão na placa superior é VGS. Nós podemos aqui considerar o VGS menos VT, porque o VT é para você formar o canal, e menos o V de X. Aí aqui o que você faz, né? Aqui é o seguinte, isso daqui nós podemos pensar o seguinte, isso daqui você está integrando. Você pode pensar de duas formas. Você pode pensar que isso aqui é um limite, por exemplo, de ΔX tendendo a zero, aqui um delta, e aí você divide, passa para o outro lado, que ainda é um número real, esse dx. Esse dx é um número real ainda, então não tem problema. Ele é um infinitesimal, mas não é zero, então eu posso passar dividindo. Ou então eu posso pensar assim, aqui eu estou integrando, então a operação inversa da integral é a derivada. Então Cox W VGS menos VT menos V de X. Pronto. Eu sei quanto é dq dx, mas eu quero saber a corrente. A corrente é definida como dq dt. E aqui, regra da cadeia, dq dt é dq dx vezes dx dt. Então eu tenho que achar a velocidade desses elétrons. Mas lá nos materiais tem uma fórmula que é o seguinte, a velocidade é igual a mobilidade vezes o campo elétrico. Aqui vamos tomar só um cuidado com o sentido das coisas. O campo elétrico, a tensão é maior aqui, certo? Então o campo elétrico está por cá, olha. Por cá que está o campo. E os portadores de carga estão tendo essa velocidade aqui. Então tem sinal de menos, a velocidade está no sentido contrário. Então o dx dt vai ser menos μe. Isso daqui tem a ver com os materiais, né? A velocidade é uma constante aqui, mobilidade. Essa mobilidade. A mobilidade dos portadores de carga, né? Aqui o μ é a mobilidade dos elétrons e tem também a mobilidade das lacunas. Menos o μ vezes o campo elétrico. Só que lembra daquela fórmula I é igual a menos gradiente de φ? Então, o E é menos o gradiente de φ. Só que aqui você só tem variação no eixo X, né? No eixo Y e no eixo Z é tudo constante. Então o E vai ser menos dV dx. Agora eu sei quanto é o dx dt. Sei quanto é o d. Agora aí é só substituir. Agora é só substituir aqui, né? Então eu vou ter que a corrente ID, na corrente I
E outra coisa, a corrente I tá sendo nesse sentido aqui, olha. É o sentido do X. Eu estou fazendo o eixo X, está sendo para cá, tá? Então a corrente I tá nesse sentido aqui, tá? É dq dx, que é menos cox. W é VGS menos VT menos VX. É dq dx vezes dx dt, né? Não vamos deixar claro. O dq dx é esse daqui, né? É menos cox w dx. Não, menos cox w VGS menos VT menos VX. E o dx daqui é menos μe. E aqui tem menos também, é mais, né? Aqui vai ficar mais. Aqui vai ficar tudo mais. Menos com menos dá mais, né? μe Vx dx. Vamos integrar aqui em x e aqui em v, né? Então, o I dx isso é igual a menos cox w é VGS menos VT menos VX μe, que é dv. Vamos integrar aqui. O I dx vai ser de 0 até L, né, em todo o comprimento do canal. Vai ser igual a menos a integral. E aqui eu vou integrar na tensão. A tensão aqui nesse ponto do zero é tudo tensão em relação à fonte, tá? Tudo está em relação à fonte. VGS, tudo. A fonte é o zero da tensão. A fonte, vamos supor que a fonte está aterrada, tá? Só para deixar mais claro. Ela pode não estar aterrada, mas a referência, a fonte é a referência. Então, aqui vai ser menos cox vezes w μe. Então aqui, atenção, os limites aqui é zero. E aqui vai ser VDS, porque aqui está no dreno. μe VGS menos VT menos VDV. A corrente aqui é constante. Ó, nota que aqui tem um isolante, então a corrente é constante aqui, não tem outros efeitos, tá? Então a corrente é constante, tá? Então a corrente sai da integral. Integral de dx 0 até L. E aqui também pode sair da integral cox w μe, também sai da integral, né? A integral de dx é x, né? Cox w μe menos, vamos rearranjar assim, menos μe cox w. E aqui vai ser essa integral aqui, o VGS menos VT é uma constante, isso daqui é uma constante k, vamos supor. A integral da constante vai ser k vezes v. Então aqui vai ser VGS menos VT vezes v. E aqui é o v integrado, que vai ser menos v quadrado sobre 2. 0 até VDS. Então aqui vai ser I vezes L menos 0 é igual a menos μe cox w VGS menos VT. Agora é só substituir os limites, né? VDS, o limite inferior, e o limite aqui vai ser 0, né? O limite superior, o limite inferior vai ser 0. Aqui é 0, aqui é 0. Então, o I vezes L é menos μe cox w VGS menos VT vezes VDS
menos VDS quadrado sobre 2. Então o I vai ser menos μe Cox W sobre L, VGS menos VT, VDS menos VDS quadrado sobre 2. Só que é o seguinte, esse I tá indo da fonte para o dreno, só que aqui no transistor nós queremos calcular o ID, na verdade, que é o que vai do dreno para a fonte, que vai ser menos I. ID é igual a menos I, que é igual a μe Cox W sobre L, VGS menos VT, vezes VDS menos VDS quadrado sobre 2. Cox é igual a constante aqui, a permissividade do dielétrico, dividido pela espessura. E outra coisa, essa fórmula também, isso aqui é para o triodo. Ela pode ser substituída, você pode chamar Kn' μe vezes Cox. Então vai ficar assim. ID é igual a Kn' W sobre L, VGS menos VT ao quadrado vezes VDS menos VDS quadrado sobre 2. E outra anotação que existe é chamar K igual a μe Cox W sobre 2L. Então, aí aqui vai ficar ID é igual a K vezes 2 VGS menos VT vezes VDS menos VDS quadrado. Só para familiarizar aqui com as diferentes notações. Agora, para a saturação, lembra que era assim o gráfico? E agora dá para entender também o comportamento dele, olha. Quando você tem aqui uma parábola assim do VGS, se você quer a tensão, o ID em função do VGS, você tem esse gráfico assim. Quando aqui é o quadrado, ou seja, vai ter uma quadrática aqui. Não ia em função do V. Isso, né? Aqui. Atrapalhei de novo. Isso aqui é o ID em função do VDS. Isso. Isso aqui é ID em função de VDS. Eu falei. Tá.
Isso aqui. Ah, tá certo. Ah, e aqui não tem quadrado nenhum, ó. Tô louco aqui, olha. Aqui não tem quadrado. Ah, olha. Ah, tá. Olha aqui, ó. Ah, isso é isso mesmo. Aqui não tem quadrado, eu tô louco. Aqui é o seguinte, não tem quadrado nenhum aqui. Deduzir, não tem quadrado nenhum, tá? Então aqui vocês concordam que é o seguinte. Vamos pensar no gráfico do ID em função do VDS. É uma parábola aqui no triodo, certo? Quando quando o VDS é muito pequeno, esse termo quadrático costuma ser desprezível. Então você tem esse comportamento aproximadamente linear, né? Então aqui você tem esse comportamento aqui meio aqui aproximadamente linear, né? Que depois desvia do linear quando aumenta o VDS, né? E isso agora nós já podemos entender os gráficos. E aqui tem o ID em função do VDGS, isso aqui pro triodo. Lembra que era linear? Porque aqui é linear, é uma constante, né? Que é uma constante vezes que é uma constante, né? E aqui eu tô até desprezando esse termo com VDS ao quadrado, né? Porque ele é muito pequeno. E aqui vai ficar o VT e vai ficar essa constante aqui, né? Vai ficar esse gráfico aqui, porque quando o VDS é muito pequeno, você despreza esse termo, né? Isso, né? Isso é. Falei nada errado não, né? Isso. Isso. Tá. Isso. Então vai ter esse formato aqui. Pode ser que o VDS não seja pequeno, então aí não vai ser no VT, vai ser em outro ponto. Isso. Mas considerando o VDS pequeno, vai ser no VT. Pronto, agora vamos fazer o seguinte, vamos achar na saturação. Na saturação nós podemos achar o ponto de máximo da corrente. Vamos achar o ponto de máximo da corrente, né? Então é quando a derivada é igual a zero, não necessariamente é ponto de máximo, às vezes pode ser ponto de mínimo, ou às vezes um ponto de inflexão. Por exemplo, nessa função aqui f de x igual a x ao cubo, a derivada é zero no x igual a zero, mas não é nem máximo nem mínimo. Mas aqui é mínimo mesmo, aqui é máximo mesmo, porque essa aqui é uma função quadrática, VDS, né? dVDS. Essa aqui é uma função quadrática, tudo tem o A é menor que zero, então é parábola com cavidade voltada para baixo, né? Tá, até no cursinho fala com a boca voltada para baixo, né? Parece que tem como se tivesse aqui um jacaré, por exemplo, aqui, a boca indo aqui para baixo.
Mas isso aqui, parábola com a concavidade voltada para baixo, tá? Então aqui vamos derivar, então a derivada disso daqui tem que ser igual a zero, né? μe cox W sobre L VGS menos VT vezes VDS menos VDS quadrado sobre 2. Essa constante sai da derivada também. Derivada aqui vai ficar VGS menos VT. É uma constante vezes VDS aqui. Essa derivada caiu 2, vai ficar menos 2 VDS sobre 2. Então vai ser menos VDS. Ou seja, aqui essa constante, isso aqui não é zero, então VGS menos VT menos VDS é igual a zero. Ou seja, VDS é igual a VGS menos VT. Tá. Que é aquela condição que eu tinha encontrado que eu tinha falado para saturação, né? Quando chega no VDS igual a VGS menos VT, a corrente passa a ficar constante. Eu também vou mostrar que não fica bem constante, tem um efeito de modulação de canal, acho que eu vou falar no próximo vídeo, talvez. Que ela não fica bem constante, mas dá para aproximar que fica constante aqui para uma primeira análise, né? Então, quando é VGS menos VT, aqui vamos pôr aproximadamente VT, né? Porque nem sempre é verdade. Por exemplo, isso não, aqui é VT. Isso aqui é o VT, né? De limiar, aqui é o VGS menos VT, pronto, aqui tá certo. VDS é igual a VGS menos VT, e aí aqui vamos substituir, então substituindo 5 em 4 e D μe cox W sobre L VGS menos VT vezes VGS vezes VD, que é VGS menos VT. Então aqui vai ser VGS menos VT ao quadrado, e aqui o VDS é VGS menos VT quadrado sobre 2. Então aqui μe cox W sobre L é VGS menos VT ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, se o Kn' é μe cox, cox, lembrando, é epsilon do ox sobre a espessura, e D vai ser Kn' W sobre L VGS menos VT ao quadrado sobre 2. E se o K for μe cox W sobre 2L, e D ser igual a K vezes VGS menos VT ao quadrado. Ou seja, isso explica aquele gráfico
parabólico, né, da tensão. Se explica, né? Se explica esse comportamento aqui. Se explica esse comportamento aqui, né? Que aqui vai ser uma parábola. Tá? Falamos da saturação. Agora eu vou perguntar uma coisa. E se fosse PMOS aqui, o que mudaria? Vamos só... Eu não vou deduzir as fórmulas de novo, mas vamos dar uma repassada aqui. Primeiro, a carga seria positiva. Carga é positiva, né? Quando é PMOS. Aqui seria a mobilidade das lacunas, não dos elétrons. E também estaria na mesma direção do campo elétrico, né? Mas a mesma coisa, iria aqui da fonte para o dreno. Aí aqui, aqui o que ia acontecer aqui? Tem que tomar um certo cuidado. Aqui o VDS ia ser negativo, né? Então o campo estaria para cá e a corrente também está para cá, né? Aí os portadores saem da fonte e vão para o dreno. Então ia concordar também que na velocidade aqui ia ser positivo. Então aqui ia ser COX, W. Vou até tirar isso. ME, VGS, menos VT, menos VDS. Tá. Então aqui ia ser a das lacunas, ia estar com sinal positivo. E é basicamente isso, ou seja, o ID ia ser igual a I, ia estar com sinal positivo, ia estar com as lacunas, né? E aqui seria a mobilidade das lacunas, é a mesma fórmula, né? É a mesma fórmula, só que seria a velocidade das lacunas e a corrente seria assim, nesse sentido. O ID seria para cá, seria da fonte para o dreno no PMOS. Já falei um pouco de PMOS, acho que então eu vou encerrar aqui.